E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, ó meu Deus, nos colocamos diante de Ti em oração e te clamamos, ó meu Deus, em nome de Jesus, que venhas, ó Pai, nos abençoar, que venhas, ó meu Deus, falar conosco segundo a Tua vontade, segundo os Teus propósitos, porque nós cremos, Senhor, que somos Teus e que o Senhor está conosco. Te clamamos, ó Deus, em nome de Jesus. Fala, Pai, fala conosco, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Podem sentar. Esse texto que nós acabamos de ler, ele retrata os primeiros dias da igreja. Os primeiros dias da igreja de nosso Senhor Jesus aqui na terra. Esse texto que nós lemos, ele cita os momentos pós-batismo com o Espírito Santo. Jesus ele havia dito aos seus discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem recebidos, eles fossem revestidos com o poder do Espírito Santo que viria sobre eles. E esse texto ele é muito interessante porque ele fala sobre a rapidez com que a igreja cresceu. Vejam que mais de 3.000 almas acabam aceitando a Cristo naquele momento. O texto, o versículo de número 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Vocês conseguem compreender a imensidão o quão grande ou com quão grande poder o Espírito Santo agiu naquele dia, ao ponto de 3.000 ou quase 3.000, quando a Bíblia nos fala quase 3.000, ela quer dizer assim, pode ter sido um pouquinho menos, como pode ter sido um pouquinho mais de 3.000 almas. Então, aproximadamente 3.000 pessoas foram batizadas porque se converteram a Cristo. E tem um versículo que é muito interessante, que diz que eles perseveraram unânimes todos os dias no templo, partindo o pão
em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Eles louvavam a Deus, todos aqueles que caíam na graça de Deus, e acrescentava-se cada vez mais pessoas à igreja. Diz também o texto que eles perseveravam também na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, eis aí um segredo fundamental para a igreja de nosso Senhor Jesus. Porque não adianta somente as pessoas aceitarem a Cristo, a igreja encher-se de pessoas, se elas não tiverem uma base para permanecer ou para se estruturar. As doutrinas dos apóstolos foram o alicerce principal que a igreja usou para permanecer firme, para continuar firme. Se nós conseguíssemos, quer dizer, na verdade nós até podemos estudar a história da igreja, como eu tenho estudado, alguns fatos eu conheço, mas os irmãos também, eu creio que alguns dos irmãos sabem disso, que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século principalmente, foi muito perseguida. Pessoas foram mortas, muitas pessoas foram lançadas no Coliseu, muitos crentes foram lançados no Coliseu para serem devorados por leões, por crocodilos, por hienas, por causa do amor de Cristo. Os romanos, os Césares, levavam a diversão para o seu povo, matando os cristãos. Tamanha perversidade que existia. A igreja sofreu grande perseguição no tempo de Nero, que, segundo diz a história, foi no período de Nero que o apóstolo Paulo foi morto, que o apóstolo Pedro também foi morto. Mas vejam que a igreja não morreu, embora toda aquela perseguição. Por quê? Porque elas estavam alicerçadas principalmente na doutrina dos apóstolos. Mas eu gostaria de falar hoje, nessa noite, sobre 3 bases ou 3 alicerces que a igreja precisa estar alicerçada. 3 bases ao qual a igreja precisa estar alicerçada para crescer, não somente em número, mas em qualidade. Para que nós não venhamos, como o apóstolo Paulo diz em suas cartas, e ele combatia isso, não venhamos ser meninos na fé, mas venhamos amadurecer e crescer. Crescer ao tal ponto de deixar de meninices. Porque infelizmente, querendo ou não nós aceitarmos, existem muitos meninos da fé que, embora alguns tenham nascido na igreja, permanecem como meninos. Alguns que se convertem, nunca entraram na igreja, mas quando entram, aceitam a Cristo, mas não têm interesse algum em crescer na fé, não tem interesse algum em crescer na sua forma espiritual. O apóstolo Pedro, escrevendo uma de suas cartas, ele diz que ele ora, ele deseja que a igreja que estivesse recebendo aquela carta estivesse crescendo na graça e no conhecimento, para que a igreja então se tornasse madura. E existem, eu quero citar 3, esses não são os únicos ou não são as únicas bases que a igreja precisa estar estruturada para crescer. Mas essas 3 eu gostaria de citar nessa noite. A primeira delas é a fé. E quando se trata de fé, não é uma questão de quantidade.
Porque tem pessoas que falam, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé. Não é uma questão de qualidade. Outras pessoas dizem, eu sou tão fraco, a minha fé é tão pequena. Não é tanto a questão de quantidade, e sim a questão de qualidade. A fé do cristão, ela precisa ser uma fé madura. Por que ela tem que ser uma fé madura? Porque existem pessoas que quando começam a pedir, fazem campanhas até de oração, e muitas vezes em particular, porque ela quer uma bênção tão grande, mas ela não está se perguntando a si mesmo, ou na verdade não está perguntando a Deus, se aquilo que ela está querendo e está buscando com tanta fé, realmente é algo que venha agradar a Deus. É algo que vai lhe acrescentar de verdade. Eu talvez já tenha citado esse exemplo aqui, mas eu quero citar novamente, porque é um exemplo muito, muito útil para situações como essa. Aleluia. Um dos primeiros livros que eu li retratava a história de um missionário, de um homem de Deus, e ele conta as suas experiências de vida cristã. E ele conta que em determinado dia, em um congresso onde ele havia pregado, uma senhora empresária chega até ele e fala: eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu estou para fazer um grande negócio, e eu creio que é Deus que está abrindo as portas. Eu quero que o senhor ore então por mim, para que este negócio dê certo. E então esse homem de Deus pergunta à mulher: mas qual seria esse negócio? Que empresa é essa que você está prestes a adquirir? Aí ela vai e diz que é uma empresa fabricante de cigarro. Não é a quantidade de fé, é a qualidade. A fé, como a Bíblia nos ensina, é a certeza de algo que não existe. Se você usar a sua fé de forma errada, não madura, uma fé menina, de nada vai adiantar. Vai chegar um momento que, por mais fé que a pessoa tenha, ela vai cair. Porque a fé dela não está baseada na verdade, ou não está baseada em glorificar a Deus através da sua vida. Aleluia! A fé tem que ser uma fé amadurecida. Ela precisa ser dependente de Deus, e não da nossa própria qualificação, das nossas próprias condições. Porque existem pessoas que começam a orar e buscam e pedem para que outras pessoas orem também, para que um milagre aconteça, para que algo aconteça na sua vida. E esse algo que essa pessoa quer que venha acontecer na sua vida, não é algo que ela precisa da interferência de Deus, porque ela mesmo tem condições e tem qualificações para resolver por si só. Como por exemplo, um estudante fazer campanha de oração para poder passar de ano na escola. É uma fé menina. Por quê? Porque para passar de ano, todo aluno precisa aprender o que está estudando. Senão, não adianta passar. Porque se essa pessoa passar de ano na escola, no curso técnico da faculdade, seja o que for, ela será incapaz. Imaginem um médico sendo aprovado, recebendo o seu diploma, e na hora de exercer a medicina, não saber nada do que ele vai estar fazendo. Então existem coisas que nós devemos dedicar a nossa força, a nossa qualificação, para podermos conseguir a bênção de Deus. Aí alguns podem falar assim: ah, mas me falta sabedoria. Sabedoria você peça a Deus, que Deus dá sem medida, e depois não vai cobrar você da sabedoria que te deu. Saiba pedir, não peça para passar de ano. Peça sim
para que você adquira sabedoria. E tendo sabedoria, você consiga então entender cada matéria que você estiver estudando. A nossa fé precisa ser dependente de Deus. É um milagre que você precisa na sua vida. Realmente observe, vê se realmente é um milagre. A oração da fé, ela não pode ser um absurdo. Você não pode pedir algo que vai contra a palavra de Deus. Você não pode pedir a Deus algo que vai contrário ao que Ele quer. A sua fé tem que ser usada para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. A oração de fé, ela não é para demonstrar poder. Eu posso mais. Não. A oração de fé, ela tem que mostrar o poder de Deus. É Deus quem precisa ser glorificado e não o homem. Estou cansado de ligar rádio e tentar ouvir um bom programa evangélico e de repente começar a ver pastores ou pregadores se autoglorificando em cima das bênçãos que os crentes de sua igreja receberam, porque ele se coloca como sendo ele o milagreiro. A fé tem que glorificar a Deus. Nós precisamos compreender que a igreja primitiva, quando orava, até a terra tremia, terremotos aconteciam. E observe que quando os homens de Deus estavam presos, até as cadeias se abriram. O que está dizendo ali não é só a porta da cadeia, porque quando se fala de cadeia dentro da Bíblia, está se falando também das algemas, daquilo que está prendendo. E se eles estavam presos pelas mãos, até isso foi aberto pelo poder de Deus. E eles, mesmo estando presos, mesmo o milagre acontecendo, eles continuaram pregando a palavra de Deus. Orar é o alicerce da fé. Segunda parte, ou segunda base, é a santidade. A sua vida cristã tem que estar alicerçada na santidade. Os pecados devem ser afastados do comportamento do cristão. O cristão, ele não deve viver com o pecado. O cristão, ele não deve ter pecado como sendo algo natural na sua vida. Não que o crente não vá pecar, ele vai pecar sim, mas ele não pode se conformar em continuar pecando. Entendam que Deus, ele não convive com o pecado. Deus não ouve as orações. E é necessário arrependimento, é necessário um coração contrito para que a oração de alguém seja ouvida. A pessoa precisa ser santificada. Eu não vou ler o texto, porque senão eu vou acabar ultrapassando demais o tempo. Mas no capítulo 1, versículo 15 e 16 do livro de Isaías, fala muito bem isso. O próprio Deus falando que as pessoas oravam e que Deus não ouvia as orações, porque as mãos daquelas pessoas estavam sujas de sangue. O pecado dominava a vida daquelas pessoas. Então é como que se Deus virasse as costas para aquelas pessoas e então não desse ouvido a elas. Deus, ele não convive com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não aceita o pecado na vida do crente. Não que o crente não vá pecar, ele vai pecar, ele vai pecar, mas ele precisa ter sempre um coração contrito. Ele precisa ter um arrependimento como algo natural na sua vida. Ele não pode se conformar em pecar e permanecer com o pecado. Algumas pessoas pecam e não participam da ceia do Senhor porque pecou, mas também não pede perdão a Deus e não se conserta. Aí no mês seguinte vai participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque ela esqueceu, essa pessoa esqueceu do pecado que cometeu. Mas lembre-se que Deus não se esqueceu. Deus, ele não esquece do pecado não arrependido.
Deus se lembra. Os pecados são lançados no mar do esquecimento quando há arrependimento e então pedimos perdão. Caso contrário, o pecado continua à vista de Deus continuamente. A tua mente pode ter te enganado e você nem se lembra mais do pecado, mas Deus sabe que você pecou e Ele está a todo instante aguardando o seu pedido de perdão. Reconhecer que o pecado está em nós é um ato de santidade. Leia o Salmo de número 51, você vai ver o exemplo que o salmista dá a respeito do reconhecimento do pecado. Ele chega a dizer que o pecado dele estava continuamente diante dele. Ser santo é uma ordem de Deus. O apóstolo Pedro, ele citando o texto de Êxodo, ele diz assim: sede santo, porque está escrito: sede santo, como eu sou santo. Deus, Ele quer de nós santidade. Ele não quer de nós fanatismo. Ele não quer de nós nada que seja falso. Ele quer santidade. A santidade não é nada impossível de ser alcançado. É possível sim nós alcançarmos. Santo é todo aquele que se separa do que desagrada a Deus. A terceira base em que o crente precisa alicerçar a sua vida é a da perseverança. É o permanecer perseverante. Jesus disse: batei, batei e abrir-se-vos-á. Ele não disse assim: batei e abrir-se-vos-á. Ele disse: batei, batei. Não é bater uma vez. Insista. Muitas vezes a bênção não chegou ainda porque não era a hora exata. Muitas vezes a bênção não chegou porque Deus está esperando o quanto é forte a sua fé. Às vezes a bênção não chegou ainda porque está faltando da sua parte perseverança. Nós precisamos orar continuamente, sem cessar. Nós precisamos permanecer perseverantes. Hoje foi lido um texto, Fernando falou sobre um texto de Tiago, que fala da semelhança do homem que olha no espelho e de repente já não se lembra mais como é. O crente, ele precisa ser perseverante e não semelhante a esse homem. Ele tem que colocar na sua vida a meta de ser salvo. A meta de todo crente é: eu vou para o céu. Não permita jamais que a circunstância venha tirar a tua salvação, porque dificuldades todos nós iremos passar. Jesus, ele deixou isso bem claro. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você não quer ter dificuldades? Então saiba que você não serve para ir para o céu. Porque para ir para o céu é necessário passar todo tipo de dificuldade perseverante na fé. Aquele que desiste jamais alcança. Aquele que desiste jamais vence. Perseverar é um grande passo para a vitória. Persevere sempre. E entenda o que o apóstolo Paulo ele diz na carta aos Romanos, capítulo 10, verso 13: porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Observe que o verbo que é usado, invocar, ele não está dizendo quem invocou, não. Quem invocar está dizendo que é no futuro, que você tem que permanecer. Olha, vai invocar, amanhã eu vou continuar crendo em Cristo, amanhã eu vou continuar perseverando, amanhã eu vou continuar. Perseverar é
em que todo cristão precisa estar alicerçado. A igreja, ela cresce enquanto anuncia a palavra de Deus. Querem ver a igreja cheia? Enquanto a igreja prega a palavra de Deus, que a igreja cresce. Nós não podemos parar, ficarmos de braços cruzados, aguardando que as pessoas simplesmente passem pelas portas da igreja e entrem. A igreja cresce quando nós anunciamos o Evangelho de Cristo. Da mesma forma que no texto em que nós lemos, o apóstolo Pedro, que havia negado a Cristo, então todo encorajado pelo Espírito Santo, ele anuncia o Evangelho. E a igreja então acrescenta-se quase 3.000 aulas. Não pregar o que os homens querem, não o que as pessoas querem ouvir. A igreja não tem que pregar mensagem para o povo ouvir, para agradar as pessoas, não. A igreja precisa denunciar o pecado. A igreja precisa anunciar o Evangelho de Cristo como ele é, e não como as pessoas querem. A igreja primitiva, ela pregava com intrepidez. Nós vimos aqui o apóstolo Pedro, quando perguntarem o que nós devemos fazer, ele olha, arrependam-se ou batizem, aceitem a Cristo e batizem-se em nome dele para o perdão dos vossos pecados. Se nós buscarmos um pouquinho mais atrás, João Batista, ele diz assim: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É necessário pregar uma mensagem que o povo precisa ouvir e não o que o povo quer ouvir. Pregar sobre dinheiro, sobre fartura, não que Deus não possa, porque Deus dá sim fortuna para os seus quando Ele quer. Mas não é pregando isso que há a salvação. A salvação acontece quando se prega arrependimento de pecado. Uma igreja cresce em qualidade e em quantidade quando está alicerçada na fé, na santidade e na perseverança. Quando há base, essas três bases, nós estamos alicerçados nessas três bases, a igreja cresce. Por quê? Porque nós sabemos, nós conseguimos compreender que o mundo precisa da salvação. E nós precisamos então pregar o Evangelho às pessoas que ainda não foram alcançadas. É necessário que a igreja ore para o crescimento da igreja, para que haja um crescimento na qualidade. E a evangelização individual faz com que a igreja venha crescer. Lembre-se, todos nós, sem exceção, fomos chamados, fomos convocados a levar o Evangelho a toda criatura. Lembre-se sempre dessas três bases em que você precisa estar alicerçado: na fé, na santidade e na perseverança. Assim, estando alicerçado, tendo essas três bases como alicerce, jamais você vai cair, jamais você irá perder a sua salvação. E não somente isso, você irá contribuir com o reino de Deus, e a igreja, essa invisível, irá crescer em quantidade e qualidade. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.